toda cultura, ela é dinâmica, né? Toda cultura a gente tem momentos em que a gente precisa reavaliar todos aqueles códigos. Isso é, digamos assim, universal, que a gente sabe, né? Por exemplo, existe na cultura ocidental um período do renascimento, onde, né, os signos do passado não serviam, então você precisa fazer uma atualização em tudo, na literatura, na arte, na música, e a gente também faz essas atualizações conforme, né, são a necessidade do momento. Uma das coisas assim, extraordinárias na cultura humana é a capacidade dela se atualizar, não é? Não existem culturas paradas no tempo. Por isso, cada vez mais eu me convenço que há muito engano, muito equívoco, quando as pessoas, ao verem o indígena usando equipamentos da tecnologia, usando a escrita, a literatura, ou usando o cinema, usando, enfim, a música, todos esses equipamentos que não são nossos, tradicionais, e as pessoas olham para a gente de olhos arregalados, de não, eles não são mais índios porque eles usam esses equipamentos que é coisa de branco, eles dizem. Primeiro que eu acho isso, então, um equívoco extremamente grande, uma incompreensão sobre a dinâmica da cultura. A cultura não está parada no tempo. Nós não somos seres do passado. Nós somos seres do presente. E o presente, ele nos coloca isso. É o que nós temos. Como dizem por aí, é o que nós temos para hoje, né? É o que nós temos para o agora. E o que o agora nos coloca são os desafios de sobrevivência. E essa coisa, né, dessa relação da gente também com essa inserção da sociedade branca, nessa troca, né, eu acho que isso ele não tem como não existir, né, mesmo porque a gente está inserido num tempo onde a gente tem necessidades, né, apesar de morar em aldeia também, ou em outros parentes morar também em centros urbanos, né, isso vai ser muito frequente, que a gente está todo o tempo nesse embate, nessa negociação cultural, né, um pé na aldeia, né, um pé na cidade. Pensar a cultura como algo congelado, como algo parado no tempo, é, no mínimo, incompreensão dessa dinâmica, né? E no frigir dos ovos, eu diria também que é um discurso usado e aceito por muitas pessoas, sobretudo para quem tem interesse nas terras indígenas, naqueles que têm vontade de destruir essas culturas e tudo mais. É um discurso que eles usam, portanto, uma ideologia extremamente bem elaborada, né, para manter as pessoas pensando que para a gente continuar indígena, para a gente continuar munduruku, a gente tem que estar preso ao tempo passado. Hoje a gente está num momento, eu diria, de pensamento, assim, de reflexão a respeito da modernidade no mundo indígena. O que a gente aceita do mundo ocidental e da era moderna dentro do nosso significado de vida. Uma coisa muito interessante que entrou e a gente adora, perfeitamente possível, a tecnologia. Né? Mas uma coisa muito complicada que você vê que não entrou, e eu espero que não vai entrar, é a parte do consumo, sabe? O consumo, que a sociedade ocidental vem com aquela parte que a gente chama de capitalista, e aí esse consumo se torna a essência do ser. E no mundo indígena a gente vai captando assim, o que é necessário e o que é deteriorante, a gente acaba tendo uns limites com ele. Isso tem a ver com a ancestralidade que vai informando. A ancestralidade ela está intrínseca dentro de cada ser humano. E cada ser humano tem a sua forma de reafirmar esta ancestralidade indígena. Essa ancestralidade indígena ela só é possível ser reafirmada no viver e no conviver enquanto irmãos indígenas. Nós temos os nossos caciques, nós temos as nossas lideranças, que são os conselheiros do cacique, mas, por exemplo, os professores também são um novo tipo de liderança, a partir, né, da posição que eles ocupam dentro da comunidade, e também os acadêmicos e pesquisadores indígenas, né? Quer dizer, a partir do momento que eles vão para as universidades, né, e se apropriam de um conhecimento, eles passam a ter um novo olhar também por parte da comunidade.
né? E aí sempre o cacique quer saber qual a opinião, né, de fulano, de ciclano sobre determinado tema. Então, esse papel para nós de assessorar, de ajudar as nossas lideranças é, sem dúvida, uma das questões fundamentais para os pesquisadores indígenas. E o grande desafio está exatamente na tecnologia da modernidade. Nossos costumes são muito difíceis de você traduzir para a língua portuguesa, por exemplo. Você pode até escrever uma literatura indígena, mas para quem você está escrevendo? Se a tradição indígena, a memória indígena, ela é oral. Você tem que escutar, você tem que praticar, você tem que cantar, você tem que dançar. Mas você vai dançar na Avenida Paulista, todo mundo vai rir de você. Então você tem que ter um habitat adequado. Por isso que a gente luta pela demarcação dos territórios, do nosso povo, de onde nós somos, onde está a nossa conexão com o grande espírito, por exemplo, né? E muita gente não compreende isso. Antes da gente ser povos originários, nós também somos humanos, né? E às vezes as pessoas não atendem para isso. Então a gente tem conflitos internos mesmo, questão de sobrevivência por ser humano, né? E a juventude também é desse jeito, né? Ela vai querer, né, entrar em espaços, redes sociais, né? Isso é um vislumbre não só para indígenas, mas também como para vocês, né, sociedade branca. E nisso também vai ter pontos negativos. Isso vai influenciar também na sociedade indígena, né? E por outro lado, essa inserção, essa coisa de pegar o que é bom do branco, né? Uma coisa muito, para mim, no caso, foi positiva, a questão, né, da apropriação de um meio, de uma ferramenta, né, que eu vi que só tinha a aprimorar, né, essa coisa de levar essa visibilidade da gente, né, em outros espaços, que é a questão do cinema, né, a questão do audiovisual, né, porque isso aproximou, né, a nossa oralidade, né, do cinema. Porque nada mais oral do que você ver e escutar, né? Isso para mim é um ponto muito positivo, né, que foi o aprimoramento, a apropriação desse mecanismo, que é o cinema indígena. Se a gente tem momentos que a gente pode trocar, mas a troca não é equivalente, então, e a gente, nesse caso, está numa situação subjugada em relação a essa troca, a gente prefere não trocar. Então, a gente abstém-se desse momento, que é o que a gente tem feito há muito tempo, né? E espera um outro momento em que possa ser reconhecido o valor do que a gente tem dentro da troca. Que, às vezes, o valor, no mundo ocidental, é muito visto como dinheiro, como, né, recursos materiais. E, no nosso caso, isso não faz sentido. Então, a gente nunca vai trocar, por exemplo, uma floresta por um prédio, sabe? Um rio por um dinheiro. Sabe? Então, são trocas que não são equivalentes e que não faz sentido para a gente, porque tem uma essência do mundo, que é a mãe terra, que é a natureza, que é a vida, e a vida você não pode trocar por dinheiro. Eu conheci os índios do norte, por exemplo, da América do Norte. Conheci os índios do Japão, os Ainu. Eu estou falando assim para dar um exemplo de modernidade e força econômica que esses países têm. Mas lá na aldeia deles, existe um alto índice de suicídio entre os jovens, de drogas, de contaminação, porque eles perderam a referência de que não basta ter dinheiro, eles são donos de hotéis, de cassinos, coisa que nós não temos aqui no Brasil. Nós não podemos fazer isso nas terras indígenas do Brasil. Lá eles podem. Mas eles perderam o princípio da espiritualidade. Não é religião, da espiritualidade. Sem os princípios indígenas, a sociedade moderna não tem futuro. Como cuidar da água, por exemplo, de beber? Como cuidar do vento, do ar que respiramos? O ar que nós respiramos, ele não tem dono. Ele está
ventando, ele está se movimentando. Mas, nos últimos tempos, os poderes econômicos disseram para os índios brasileiros da Sudamérica que nós tínhamos que aprender a vender o ar que nasce dos nossos territórios, porque é um ar puro. E os nossos velhos disseram, mas por que eu tenho que vender o ar? Eu não sou o dono do ar. Mas é um conceito que nós precisamos debater, porque tudo, aparentemente tudo, se resume no dinheiro. Eu compro, eu vendo. E o sistema de vida dos povos indígenas não está baseado nisso. É o que a gente chama de bem viver, qualidade de vida. O encontro bom é aquele encontro que a gente se junta, né? Se amalgama assim, com o outro e percebe o que há de positivo no outro, percebe o que o outro pode ser útil para a gente no nosso crescimento pessoal, né? Fora isso, o que existe é confronto, conflito, briga, confusão, né? Essas coisas que geram o desencontro, né? O desconforto entre as pessoas. Então, meu povo é o povo do encontro. Nós somos um povo de tradição guerreira, portanto, a gente tem uma educação também para a arte da guerra, né? Só que a arte da guerra, ela existe para a gente não ter que guerrear, né? A gente aprende a guerrear para a gente poder viver em paz, não é? E a paz se dá pela possibilidade de a gente encontrar as pessoas, conversar, dialogar, né? E convencê-las, enfim. Porque o mundo ele não é feito só para indígena, o mundo não é feito só para negro, o mundo não é feito só para mulheres, também o mundo não é feito só para homens. Ou seja, existe uma diversidade e essa diversidade ela tem que se entender na construção de um mundo melhor. Então, eu sou brasileiro como os demais, mas nunca deixei de ser tucano e eu quero que outros irmãos, parentes meus, façam o mesmo. Não sou melhor que ninguém, nem os outros serão melhores que eu, mas juntos nós podemos construir, reconstruir esse país.